Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista dessa segunda temporada falando do universo da contabilidade, do que vocês, nossos ouvintes, podem estudar em ciências contábeis. Já falamos da graduação, do mestrado, do doutorado, e hoje eu tenho o prazer de receber o professor Ivan Carlim Passos, que vai contar a sua experiência no pós-doutorado em ciências contábeis. Então, para quem não sabe que existe pesquisa em ciências contábeis, nós temos até o pós-doutorado em ciências contábeis. Ivan, seja muito, muito bem-vindo ao podcast, ao canal no YouTube. Sinta-se à vontade para contar a sua experiência para os nossos ouvintes. Bom, primeiramente, Tatiane, muito obrigado, pelo convite. Eu fiquei muito contente, em poder contar um pouco da minha experiência. Realmente, quando a gente fala em termos de pesquisa na contabilidade, o pessoal alguns anos atrás, na verdade, quando eu entrei na faculdade, em 1995, os meus pais, meus avós, assim, mal sabiam que tinha faculdade em ciências contábeis, O pessoal achava que era curso técnico, E até hoje ainda confundem com matemática, Sempre quando a gente fala que a gente estuda contabilidade ou é contador, falam, você deve gostar muito de matemática e tal, o que mostra um grande desconhecimento por parte da maioria das pessoas sobre as ciências contábeis. Bom, a pergunta, eu acho que eu fugi um pouco, fiz uma introduçãozinha, a pergunta é sobre o meu pós-doutorado em contabilidade, é isso? Sim, mas primeiro vamos falar da sua formação acadêmica. Como você chegou no pós-doutorado? Então, graduação, mestrado, doutorado, o que você estudou, quando você estudou? O pós-doutorado é os finalmente. Então, me fala um pouco, conta para a gente um pouco da sua formação acadêmica. Como é que você chegou ao pós-doutorado? Bom, na verdade, a contabilidade, o curso de ciências contábeis, ele, na verdade, entrou na minha vida por uma experiência que eu tive em escritório de contabilidade, durante o ensino médio, Então, eu procurei ter algumas experiências profissionais durante o meu ensino médio e eu tive contato, com o escritório de contabilidade. Acho que muitos alunos acabam procurando o curso de contabilidade pensando no escritório de contabilidade, E foi o meu caso também. Eu ingressei na faculdade, de ciências contábeis, e o universo se abriu, quando eu comecei a ter contato com diversas áreas da contabilidade, Eu tinha, na verdade, uma ambição quando eu era jovem, de ter minha independência financeira, de ter uma carreira bem-sucedida rapidamente, conseguir me sustentar financeiramente, não depender mais dos meus pais, comprar o meu próprio carro, dar entrada no meu apartamento, Isso eu consegui muito rápido, porque no terceiro ano de faculdade eu já fui efetivado no Banco Real na época, que hoje virou Santander, Virou depois o ABN AMRO Bank e depois o Santander, Mas há males que vêm para bem também, Porque o que ocorre? Da mesma forma que eu consegui rapidamente ser efetivado numa grande empresa, como um banco, eu também me senti estacionado, Eu achei que eu não tinha mais, eu via colegas ali de trabalho, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, na época, Isso era em 98, e eu fiquei muito decepcionado, cheguei a pensar em largar o curso na graduação, E aí, conversando com um dos professores, então talvez por isso que hoje eu seja professor, esse professor Diogo Toledo do Nascimento, professor de custos da FE, ele me falou, Ivan, mas tem várias áreas, Por exemplo, custos, você está gostando, Por que você não volta atrás e tenta outras áreas, como custo, Volta atrás era assim, pedir demissão, Eu já era efetivado. Então, foi uma primeira decisão muito grande da minha vida, Tive que pedir demissão, voltar a ser estagiário, tinha um carro na época, tive que entregar o carro para voltar a ser estagiário.
e investir na carreira. Então, hoje eu costumo dizer para vários alunos que estão na graduação que o principal é investir realmente e ter contato com diversas áreas. Dali, resumidamente, eu migrei da contabilidade de custos para a controladoria, depois para a controladoria, para a elaboração de demonstrações contábeis. Cheguei a fazer um intercâmbio durante a própria faculdade, fui para a Florida International University, fiz alguns cursos lá, isso em 1998. Voltei, entrei num grande grupo, que é o Grupo Ultra, mas tinha sido aprovado na Ernst Young também, no projeto D do Itaú. Depois, ao me formar, eu fui efetivado no Grupo Ultra como analista pleno. Depois entrei no mestrado por na verdade, eu tive assim, digamos que nos Estados Unidos, a ciências contábeis, ela é muito desenvolvida, né? Eu me lembro, eu costumo sempre dizer isso, né? Você que é meu aluno, você já ouviu isso certamente, porque tudo muda, né? Quando você está no outro país. Eu falo que não é só aprender a língua, né? Você aprende a cultura, você tem contato com outras pessoas e tal, né? Muda até seu nome, né? Eu lembro que perguntavam what's your name, eu falava Ivan, ninguém sabia Ivan, né? How do you spell it? Eu falava I-V-A-N, Ivan, porque existe Ivan, né? Nos Estados Unidos. E aí, logicamente, depois de uma terceira e quarta vez, eu comecei a falar Ivan, né? Não falava mais Ivan, né? E também da mesma forma, what's your major? Eu falava accounting, que é ciências contábeis, e falavam O, né? Eu falava, meu, sei lá que O é A, né? Porque eu me lembro quando eu entrei na FUVEST, eu passei na USP, né? Eu fiz na USP toda a minha carreira, e às vezes eu comentava com alguns colegas, entrei na USP, mas você entrou em quê, né? Contábeis, né? Porque não tem esse status, né? A profissão no Brasil, né? Não tem o status de que tem medicina, que tem direito, etc. E nos Estados Unidos tem, né? E hoje eu entendo, porque nos países que têm um mercado de capitais bem evoluído, que tem os controles gerenciais, empresas, mesmo de pequeno e médio porte, com um bom desenvolvimento, né? Em termos de estrutura, de organização, de controle e tomada de decisão, a contabilidade é bem vista, porque exige profissionais com um nível cognitivo maior. Então, a partir daí, né, isso foi, logicamente, um ponto marcante na minha vida, esse intercâmbio. Né? Eu sempre costumo incentivar muito o intercâmbio. E eu voltei com a ideia de fazer o mestrado. Até porque nos Estados Unidos, na época, não sei os dados de hoje, formavam 5.000 mestres em contabilidade, mais de 2.000 doutores em contabilidade por ano, na época. Uau! Né? E nós tínhamos, na época, o quê? 200, 300 doutores em contabilidade, até então, teses defendidas, não vivos, né? Porque só tinha o doutorado em contabilidade na FEA USP São Paulo. E alguns mestrados em contabilidade. Né? Então, eu voltei com essa ideia de fazer o mestrado por isso, tipo uma análise SWOT mesmo, né? De oportunidades, fraquezas. Falei, acho que o mestrado, não sei se eu vou para a área acadêmica, mas acaba sendo um grande diferencial, até pensando em grandes multinacionais. E foi algo muito certeiro, porque eu entrei no mestrado. Logicamente, depois de um tempo, não consegui dar conta de mestrado e empresa, eu estava fazendo os dois juntos. Nessa época, você estava em qual empresa? Eu estava no Grupo Ultra. Eu fazia a contabilidade de uma das empresas do Grupo Ultra, Oxiteno. Eu comecei a não dar conta, aí pedi demissão e pedi bolsa do CNPq. Fui bolsista do CNPq, mestrado, fiquei uns 2 anos assim. E aí tive indas e vindas do mercado de trabalho, tanto durante o mestrado quanto durante o doutorado. Né? Então foi assim, basicamente foi essa a minha trajetória na carreira acadêmica. E quando eu tive contato como professor numa sala de aula, né, que aí eu já tinha uma certa bagagem, né, tanto no mercado de trabalho quanto no mestrado, né, eu já estava no mestrado quando entrei pela primeira vez na sala de aula. Então, eu tinha uma bagagem tanto teórica como mestrando. Eu era mestrando. Eu tinha uma bagagem como aluno, né? Então, acho que todos fomos alunos, então a gente tem um modelo conceitual na cabeça do que a gente entende como melhor em termos de ensino-aprendizagem. E aí eu mudei o meu projeto de mestrado. Mudei meu projeto. Eu entrei com um projeto de mestrado na área de custos, que foi onde eu estava trabalhando, foi onde eu fui efetivado, foi onde eu... E durante o mestrado, eu comecei a dar aula em universidades, me apaixonei, falei, isso é o que eu amo fazer.
Foi um contato que eu falei, meu Deus, né? Me apaixonei mesmo, descobri, né, o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí mudei minha pesquisa, né? Então, minha linha de pesquisa é na área de ensino, né? Metodologias de ensino, desenvolvimento de habilidades, de pensamento crítico, de atitudes, de competências necessárias aí para o profissional da contabilidade. No mestrado e no doutorado você fez nessa linha, na linha de ensino? Sim, em ambos, tanto o mestrado quanto o doutorado, fui orientado pelo Edgar Konakani Jr., né? Professor Edgar, que é um cara fantástico, hoje eu considero um grande amigo, e tudo que eu escuto, né, de pessoas que tiveram problemas com orientador, ou tiveram pressão de prazos, etc., eu nunca tive, né? Muito pelo contrário, eu tive um grande guru, tenho até hoje um grande guru, que é o professor Edgar, um cara que eu admiro, assim, admiro muito e sei do potencial dele internacional hoje, né? É reconhecido internacionalmente. Sim. Eu apresentei no consórcio doutoral, meu projeto de doutorado, ele estava na banca, porque o do meu doutorado é na área de ensino contábil, ele estava na banca e eu fiquei boquiaberta e, assim, as contribuições que ele fez para o projeto é fantástico. Realmente, você ter pesquisadores nesse nível no Brasil é motivo de orgulho, né? É motivo de orgulho a gente pensar assim, não, eu quero, nesse caminho que eu quero seguir também. Quando você fez... eu ouvi num professor, no mestrado, que existiam os contadores puro sangue. Aqueles que fazem a graduação, mestrado, doutorado, tudo dentro de ciências contábeis. Então, ele usou um termo de contador puro sangue. Ivan, eu gostei desse termo. Eu falei, às vezes, quando as pessoas falam, eu falo, olha, eu sou uma contadora puro sangue, eu tenho um MBA em gestão empresarial, mas o resto é tudo dentro de contabilidade. Mas me diz uma coisa, Ivan, você conheceu contabilidade no escritório. E aí você fez a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em ciências contábeis. Por que ciências contábeis? Em nenhum momento você quis fazer uma engenharia de produção. Era contabilidade mesmo. Por que contabilidade? Já que no Brasil não é uma profissão valorizada. Você deu um exemplo aí dos Estados Unidos, as pessoas falavam O e aqui elas falam A. Então, por que contábeis? Olha, eu tenho um artigo no jornal, né? Eu sou coordenador já há 11 anos do curso de Ciências Contábeis da Fundação Hermínio Aumento, em Araras, né? Além de professor da Universidade Federal Fluminense, no qual eu não sou dedicação exclusiva, por isso que eu tenho esses dois vínculos, né? Alguns anos atrás, um jornal de Araras me pediu uma matéria sobre o curso de Ciências Contábeis, né? Sobre o perfil de alunos e tal. O título foi Batalhadores de Ciências Contábeis. Então, eu acho que grande parte das pessoas que escolhem ciências contábeis não escolhem ciências contábeis porque, olha, meu pai, o sonho do meu pai é que eu seja um contador, o sonho do meu pai... Estou falando grande parte, tá? Lógico que tem exceções, né? De repente o cara tem um escritório lá e fala, eu quero que meu filho assuma um escritório. Mas aí ele é herdeiro, né? É outro nível. Outro nível. Mas, assim, eu acho que grande parte foi como eu, né? Na verdade, eu sempre tive uma carreira esportiva muito forte. Eu fui jogador de basquete da Portuguesa, fui aqui da minha cidade também, fui campeão regional várias vezes e tal. Eu tive um acidente, eu fraturei o tornozelo, que interrompeu a minha carreira esportiva, digamos assim. E eu sempre fui um bom aluno, sempre fui dedicado, nunca fui um aluno 10, nota 10, mas sempre gostei muito de ler, né? Meu pai me ensinou isso, então eu sempre gostei de estudar, sempre tive prazer em estudar. Então, quando eu vi que essa limitação física, né, por conta de realmente de muito tempo que eu teria de fisioterapia, impactaria fortemente ali a minha qualquer chance que eu tinha de ter uma carreira profissional no basquete, eu foquei totalmente no estudo, né? E aí abriu um universo de opções. Na verdade, eu tinha trabalhado no escritório e não foi porque eu trabalhei no escritório que eu decidi, mas isso já era uma sementinha. E um amigo meu, um ano mais velho que eu, entrou em administração na FEA-USP. Ele entrou em administração na FEA-USP e me chamou para assistir uma aula na FEA-USP.
Ela falou, olha, vem na USP, cara, você tem que entrar na USP, uma baita estrutura. Você que gosta de esporte, tem o CP USP, tem o clube da USP, né? Você vai adorar, você vai entrar aqui, você vai ter um bom currículo para o mercado, etc, etc, vale a pena, né? Eu fui lá, né? Fui assistir e entrei numa aula do professor Ariovaldo dos Santos, né? De contabilidade introdutória. E amei a aula. Então foi ali naquele momento, eu falei assim, mas tem um curso, né, de ciências contábeis. Para esse meu amigo, ele falou, tem. Eu falei, pô, então eu vou prestar ciências contábeis, cara. Eu gostei muito da metodologia, gostei muito da lógica, ele explicou de uma forma muito lógica ali pra gente. Eram as primeiras aulas, né? Então ele me chamou, eu entrei. E aí eu me dediquei. E na minha época não tinha nem, né? Não tinha sinais, essa possibilidade de você se inscrever em vários vestibulares. Então, eu me inscrevi em 3 só, né? Em 6 contábeis mesmo. Minha ideia era muito humilde e muita essa ideia da batalhador mesmo, de ter começar uma vida independente, né? Numa profissão que eu vi que tinha oferta de mercado, né? Então, porque o que eu amava realmente é basquete, né? E eu vi que não tinha mais como continuar no basquete. Então é diferente, né? De alguém que escolheu medicina, eu amo medicina, ou direito, eu amo direito, eu não tinha mais essa opção. E aí eu escolhi algo que poderia também me deixar feliz com outras coisas que eu pudesse galgar na minha vida, né? E foi muito certeiro, assim, porque realmente a metodologia é fantástica. Eu fiquei apaixonado pelo curso, fiquei apaixonado pela FEA, fiquei apaixonado por tudo, pela USP. Só realmente naquele momento que eu disse, né? Quando eu consegui, porque banco sempre é uma carreira muito atrativa, né? Uma remuneração muito atrativa inicial, né? Então isso me atraiu, me seduziu, eu consegui ter ali umas conquistas materiais muito rápido, muito jovem, né? 19, 20 anos já comprando carro, já sendo efetivado, consegui pagar um aluguel ali, né? Em parceria com um amigo meu, então morando em São Paulo, então assim eu consegui as coisas muito rápido, né? Só que aí realmente eu costumo sempre dizer para os alunos, né? A gente conquista, tem que ter realmente os nossos desejos, os nossos sonhos. Você pode ter certeza que quando você conquistar os seus sonhos, virão outros sonhos, né? Você nunca vai, o ser humano ele é movido a sonhos, né? E muito cedo, graças a Deus, conquistei já rapidamente esse sonho. E aí eu falei, mas meu Deus, né? O que eu gosto dentro disso? E aí fui buscando outros sonhos, né? E fui dentro da contabilidade primeiro, né? Porque realmente no curso lá a gente teve a felicidade de mostrar um leque muito grande, né? Perícia, auditoria, contabilidade de custo, contabilidade gerencial, controladoria, né? Própria contabilidade fiscal, contabilidade bancária, contabilidade pública. Então, deu um leque tão grande que eu falei, meu Deus, tem muita opção, então não é possível que eu não me interesse por uma área aí, que eu não tenho interesse em me especializar em uma área, né? Mas as coisas, eu fui seguindo as coisas, né, de acordo com como elas foram correndo. Inclusive, o intercâmbio surgiu de uma oportunidade de 3 anos de tentativa. Perseverança sempre foi uma qualidade minha. 3 anos tentando, eu passei no intercâmbio. Inclusive, já estava com o intercâmbio engatilhado numa metalúrgica que eu estava trabalhando aqui em Cajamar, na GEA Intercambiadores do Brasil, estava fazendo outro estágio. E eu ia para Bochum, na Alemanha, fazer um estágio lá. Estava até estudando alemão. E aí, de repente, saiu algo pelo CCINT, que é a cooperação de intercâmbio da própria USP lá, para ir para a Flórida, Miami. E aí eu fui, né, aceitei. Assim como também no doutorado, eu falei, vou fazer em contabilidade, queria fazer em contabilidade, queria fazer na área de ensino, e fiquei 3 anos tentando, mesmo tendo feito mestrado dentro da casa. Eu não consegui entrar direto no doutorado, porque era o único doutorado no Brasil. Então tinha uma fila enorme, né, de pessoas querendo fazer. Então eu tive que respeitar um pouco a fila. Fui reprovado algumas vezes na última fase, mas mantive ali o meu foco, queria fazer. E aí entrei no último ano que só tinha em São Paulo, né? Logicamente,
no ano seguinte, se eu não tivesse entrado naquele ano, no ano seguinte eu abri meus horizontes também para outros lugares, que aí depois no ano seguinte abriu em Brasília, abriu em Blumenau. Eu também, com certeza, ia procurar abrir meus horizontes. Infelizmente, eu já não podia mais abrir para fora do Brasil, porque eu já tinha casado, já estava com filha, então já questões pessoais mesmo já me impossibilitavam de pensar num doutorado fora, né? Então, aí já tinha algumas limitações das minhas opções de vida mesmo. E quando você, o que é um pós-doutorado? Você disse, não, depois que você realiza um sonho, vê outros sonhos. Então, você fez o mestrado, aí veio o sonho do doutorado, você realizou o sonho do doutorado e chegou no pós-doutorado. Mas o que é um pós-doutorado? Eu vou ser bem franco, eu não gosto de ser de ser de qualquer tipo de hipocrisia, e eu vou ser bem franco, vou falar a verdade. O pós-doutorado para mim não foi o sonho. O pós-doutorado para mim foi uma opção de continuidade de pesquisas que eu quis estar vinculado após o término do doutorado. Eu terminei o doutorado, mas tinham muitos projetos que eu estava vinculado, né, com a equipe liderada, né, pelo professor Edgar Cunacchione, jogos, outras pesquisas ligadas à minha tese, e o projeto do curso no Coursera. Então, tinham vários projetos ligados ali, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer o pós-doutorado para continuar esses projetos. Então, eu vejo o pós-doutorado como um estágio de ensino e pesquisa, né, em que você é tipo um visiting professor, mas que você tem um projeto. Você tem um projeto, você está ligado a uma equipe, você está ligado a um grupo de pesquisa, e você vai colaborar. Então, para mim, assim, não foi... eu estava fazendo o doutorado e já pensei, olha, depois do doutorado eu vou fazer um pós-doutorado. Não. Eu acho que como a maioria dos doutorandos, né, acho que está pensando ali num concurso público, ter uma estabilidade numa instituição pública em que no Brasil a gente acaba tendo a possibilidade de ter o ócio produtivo para se focar nas pesquisas, né, para se focar realmente em trazer o nosso melhor ali de tudo que a gente estudou, em gerar conhecimento, em tentar trazer novos modelos, seja numa pesquisa mais básica ou numa pesquisa mais aplicada, né? Acho que modelos mais numa pesquisa aplicada, na verdade, né? Eu era como todos, assim, eu não tinha nada além de todos, mas as coisas da forma como aconteceram para mim, que eu sempre gostei de topar os desafios que o professor Edgar me colocava. Então, minha dissertação foi pioneira sobre interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa contábil no Brasil. E minha tese também foi pioneira sobre raciocínio crítico ou pensamento crítico na contabilidade no Brasil. Ser pioneiro, eu vou te falar, não é Apanhar mais fácil. na banca, né, não? Não é fácil, a opção de apanhar muito de banca. Para os meus, hoje, eu tenho alguns orientandos de mestrado, né? Eu sou professor de mestrado profissional de administração, ligado à UF, no Profiap, e eu não recomendo ser pioneiro em nada. Muito pelo contrário. Eu recomendo você, no mestrado, ali, dar sequência de uma linha, tal, porque realmente sofri na pele, mas foram coisas que realmente estavam muito bem estruturadas. O professor Edgar tem um conhecimento lá fora muito grande, ele já fez um pós-doutorado lá fora, doutorado e pós-doutorado, né, lá fora. Então ele te passa uma segurança muito forte para quebrar paradigmas dentro da nossa classe, né? Então quando no mestrado eu resolvi falar de interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa contábil, isso a gente está falando lá em 2004, quando eu defendi, né? Então eu comecei a falar disso lá em 2002. Realmente foi difícil, não foi fácil. Tá? A gente viveu um momento em que, só para você ter uma ideia, o Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, que hoje está na 21ª edição, né? Eu participei da primeira edição, chamava Seminário de Contabilidade USP, né? Primeiro Seminário de Contabilidade USP. Então, foi difícil, não foi fácil. A gente mostrar que uma área
Uma área, ela tem relacionamento com outras áreas, você tem que visitar outras áreas, você não vive sozinho numa área só. Você tem que trazer conceitos, definições de outras áreas para ajudar dentro daquela área. Então, na contabilidade, como em qualquer área, como em qualquer ciência, a gente tem que formar novos contadores. A gente tem que formar novos profissionais, novos pesquisadores. Então, nada melhor do que nós, que sabemos contabilidade, estudarmos o que é melhor de método para aprender contabilidade. Você não vai chegar para um pedagogo que não sabe contabilidade e falar para ele, olha, qual o melhor método para ensinar método das partidas dobradas? Ele não sabe método das partidas dobradas. Então, essa interdisciplinaridade no sentido de você ter que visitar alguns conceitos em outras áreas, qualquer área faz isso, né? Não é só nós. Mas, logicamente, em termos de Brasil, nós somos uma ciência extremamente jovem, comparada com outras ciências, né? E com uma herança técnica muito forte, né? Principalmente no estado de São Paulo, né? Onde eu não conheço nos outros estados, mas no estado de São Paulo, que é onde eu resido, teve durante muitos e muitos e muitos anos um programa do governo do estado que o ensino público, né, nível segundo grau, era ou magistério ou técnico em contabilidade. Então, formou assim uma população de técnicos em contabilidade. Isso teve o lado positivo, mas teve um lado negativo também. E o pós-doutorado, ele tem tempo de conclusão? É um título? Porque eu vejo assim, professor doutor, e eu não vejo professor pós-doutor. É um título? Você começa um pós-doutorado, você tem um prazo para terminar, senão você é jubilado? Como é que funciona? Na verdade, pós-doutorado, ele não é um título, né? Você tem o título de doutor, é o título máximo, né? E depois o título máximo que você pode ter é livre docente, né? Depois de doutor. O pós-doutorado é uma pós-graduação após o doutorado, como o próprio nome diz. Então, você faz uma pós-graduação após o próprio doutorado. Então, você tem um certificado, você pode entrar no próprio Lattes, ele não está na mesma categoria lá de graduação, mestrado e doutorado. Ele está em outra categoria. Então, o pós-doutorado eu defino, eu acho que para mim, a melhor definição, ele é um estágio de ensino e pesquisa. Né? Então, você se formou em doutorado, você se formou, para mim o doutorado é para formar um pesquisador, primeiro degrau é mestre, depois o doutor, você forma um pesquisador na área, e aí você quer estagiar. Então, eu acho que o ideal não é nem fazer o que eu fiz. Acho que o ideal é, de repente, ir para uma outra escola, para ter um estágio de ensino e pesquisa em outra escola. Né? Então, eu, como tive toda a minha formação, inclusive você usou, né, Tatiana, em um determinado momento, puro sangue, eu não gosto, eu sou, né, o pessoal fala mesmo, então eu estaria enquadrado nessa definição de puro sangue, mas eu vejo pelo lado ruim essa definição de puro sangue. Né? Na verdade, foi um professor do mestrado e ele era engenheiro. Ele era professor do mestrado em ciências contábeis, ele era engenheiro, e ele usou esse termo contador puro sangue. E aí eu nunca me esqueci desse termo. Existe, eu já ouvi também várias vezes esse termo, né, que é graduado, mestrado e doutorado da mesma área. Eu acho que, lógico, como todas as áreas existem, né? Eu acho que você vai pegar, eu tenho um amigo, um colega meu hoje, muito parceiro de pesquisa, que ele é graduado, mestre e doutor em estatística, então ele me ajuda muito nas pesquisas na parte estatística. Né? Eu entendo um pouco de estatística, mas eu prefiro chamá-lo sempre, né, para me ajudar nos grupos, nas minhas pesquisas. Então ele é puro sangue estatística. Né? Mas eu não acho que todo mundo tem que almejar isso ou achar que isso é melhor do que ser mais heterogêneo. Eu acho que a endogenia dentro de uma área só cria vieses também dentro da sua própria área. Você passa a não visualizar o que é possível em termos até metodológicos de pesquisa, né, em outras áreas. Nossa área, pelo menos na minha formação, muito positivista. Então, eu tenho uma formação muito positivista, né? Então, toda a pesquisa que eu faço, ela é extremamente positivista, né? Eu vou pensar na estrutura de pesquisa, de introdução, né? Referencial teórico, né? Uma introdução justificando o problema, um referencial teórico definindo ali os conceitos, uma metodologia que esteja adequada
a responder aquele problema de pesquisa, uma análise de resultado, uma discussão de resultado e conclusões. É uma linha bem positivista de você verificar a realidade, de você testar a realidade, ou como dizia Popper, de falsear, né? Se é possível de falsear. Agora, tem outras linhas, vai para psicologia, tem fenomenologia, você vai para a economia, tem uma linha também bem diferente em algumas áreas, né? Principalmente quando você fala de pesquisas qualitativas. Eu acho que é muito legal esse intercâmbio. Aí na livre docência, que é o que eu almejo, né? Tá falando de sonhos, no futuro eu almejo ser livre docente um dia, porque eu acho que na livre docência é que você vai fazer realmente uma tese em que você vai buscar conversar com muitas áreas, né? Então, se eu não me engano, em poucas instituições hoje, públicas, você tem a possibilidade de fazer a livre docência, são pouquíssimas, acho que a maioria não tem essa possibilidade, mas é algo que eu almejo no futuro, fazer a livre docência como algo para realmente me satisfazer pessoalmente, que eu acho que isso é importante, a gente tem que estar satisfeito pessoalmente. Bom, eu desejo todo sucesso aí no concurso para livre docência, mas me fala um pouco da rotina do pós-doutorando. Tem crédito para cumprir, matéria? Como é que é uma rotina do pós-doutorando? A de pós-doutorando, você tem um projeto, você apresenta um projeto, né, para ser aceito no pós-doutorado, e a partir desse projeto uma comissão, né, uma comissão julga o que você tem que fazer em termos de pontuação ali, o que você tem que contribuir para o programa, em termos de, você vai dar aula, né, você vai fazer parte do corpo docente, tipo um visiting professor mesmo, né, então eu fui visiting professor ali, digamos, da FEUSP, onde eu fiz o pós-doutorado, eu fui visiting professor, e eu fiz parte do corpo docente ali durante um tempo, né, como professor pós-doutorando, e continuei nas minhas linhas de pesquisa, né? Continuei a cada ano ali, eu tinha uma meta de a cada ano um artigo, né? Submeter pelo menos um artigo. Consegui depois publicar. Quanto tempo fazendo pós-doutorado? Eu fiz um primeiro ano, né? Era anual pós-doutorado. Então, eu fiz um ano, terminou. Aí houve um convite do meu supervisor, né? Porque aí no pós-doutorado não é mais orientador, né? Supervisor de pós-doutorado. Ok. Você quer continuar mais um ano? A gente prorroga mais um ano. Vamos prorrogar mais um ano? Tá legal, tal. Você monta mais um projeto? Você tem interesse? Tenho interesse sim. Montei mais um projeto, disse o que eu queria continuar pesquisando, o que eu queria continuar colaborando, né? Em termos de ensino, em termos de orientação também, todas as áreas, né? No tripé mesmo, ensino, pesquisa e extensão. Renovei por mais um ano, fiz mais um ano, participei de vários projetos, publiquei mais um artigo, dei aula, ministrei também, orientei também, terminei mais um ano. Terminado aquele ano, quando eu estava chegando ao final, o professor Edgar, meu supervisor, falou: Ivan, e aí, você tem interesse de renovar mais um ano? É possível, né? O tempo máximo que a USP permite são 3 anos. O que você acha? Eu falei: fantástico, né? Eu estou gostando muito, eu não quero sair daqui nunca, né? Eu estava lá desde 95 e estava já chegando em 2015, quer dizer, eu só fiquei 20 anos na USP, né? E falei: não, lógico, eu renovo mais um ano e produzo e continuo produzindo. Continuei produzindo mais um ano, publiquei mais um artigo, continuei ministrando, continuei ajudando em outros projetos. E no final, logicamente, você tem que reportar tudo isso, passa por uma avaliação, passa por uma comissão, né, para aprovar ou não, para que você ganhe um certificado, né? Então, eu já tinha ganho 2 anos de certificados de pós-doutorado, e no terceiro também ganhei. Então, são 3 certificados de pós-doutorado ou é um só? Como funciona? Foi um só durante 3 anos. Foi um só durante 3 anos. Mas é como se fosse três pós-doutorados, né? Assim, mas na verdade só vale como um. Eu fiz um de 3 anos. Mas na verdade, é porque assim, eu não estava pensando muito em ter mais linhas ou ter mais título, porque não é um título, né? Então, realmente ali o que me importou foi
ampliar o máximo possível o prazo, dentro do que eu poderia contribuir, tanto para o programa quanto para a instituição, e o que ela podia contribuir para mim. Então, o vínculo foi ótimo para mim, foi ótimo para a instituição, e a gente manteve o máximo de tempo que foi permitido. Logicamente, isso vai variar de instituição para instituição, e, logicamente, aquele que quer só ter uma linha pós-doutor no currículo, eu acho que consegue em 1 ano.